E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o anime Oni-chan wa Oshimai, episódio 12, parte 2. As garotas conversam entre si sobre como foi relaxante a fonte termal. Depois disso, é hora da janta e a mesa está bem bonita, tem bastante coisa. As garotas estão conversando sobre a comida e como tudo parece gostoso. Estão todas realmente ali presentes no momento e conectadas, com exceção do Mahiro. O Mahiro está preocupado porque ele tem uma importante decisão para tomar, o que deixa ele bem pensativo. Ele tem que tomar uma decisão sobre a sua vida, sobre o seu futuro. Afinal, ele pegou a dose do remédio, mas ele ainda não tomou. E devido a essa preocupação, ele está totalmente desconectado do resto do grupo. Ele está ali presente fisicamente, mas a cabeça dele está longe. A Momiji percebe e pergunta se o Mahiro não vai comer. Enfim, ele volta a si e recobra a consciência, por assim dizer. Após a janta, ele volta a ficar desconectado. As garotas conversam entre si e interagem e observam a neve caindo do lado de fora da janela. Enquanto isso, o Mahiro continua dentro da sua própria cabeça. Elas decidem passear pelo jardim e aproveitar a vista. A Momiji chama o Mahiro para ir junto. Caso não chamasse, provavelmente ele nem ia perceber que as meninas saíram e ia continuar sozinho ali naquele canto. Então você vê que durante esse tempo as garotas sempre estão de alguma forma tentando aproximar o Mahiro delas, trazer o Mahiro de volta para elas. Embora ninguém tenha percebido que ele está realmente desconectado do resto do grupo. Lá fora, o Mahiro observa as meninas interagindo e se divertindo. Ele observa com cuidado as amizades que ele fez e conquistou nessa nova vida como uma garota. A Mio percebe que o Mahiro está sério e põe um pouco de neve na roupa dele. Nesse momento ele volta um pouco para a realidade do momento em que ele está, porque é curioso como ele olha para essa cena como se ele estivesse vendo uma espécie de miragem ou um sonho, alguma coisa assim. Talvez para o próprio Mahiro perceber que isso é real pode ser muito louco na cabeça dele, porque a forma com que ele foi fazendo amizade e foi se integrando a um círculo social aconteceu de forma bem natural e bem lenta, que talvez nem o próprio Mahiro tivesse percebido até esse momento. A Mio fala que o Mahiro parece abatida, e de fato ele está. Mais uma vez nós vemos que há uma tentativa de fazer o Mahiro estar presente no momento com as garotas. O Mahiro agradece a Mio pelo carinho e, sem tempo para muita reflexão, ele acaba sendo atingido por uma bola de neve jogada pela Sahi. O que é uma coisa bem legal, porque cada garota tem a sua própria personalidade e a personalidade de cada uma delas adiciona algo único ao grupo, uma individualidade, uma particularidade. O Mahiro atende à provocação da Sahi e embarca nessa brincadeira de guerra de bola de neve. Depois disso, o Mahiro percebe que faz tempo que ele não brinca na neve, o que nos leva a entender que ele costumava ter uma vida normal, do jeito que ele tem agora. Ele costumava brincar na neve e provavelmente ele fazia isso com outras pessoas. Mas em algum momento da vida, alguma coisa aconteceu. O anime não deixa claro o que exatamente aconteceu na vida dele. Nós sabemos que ele teve algumas pequenas frustrações durante o período escolar, mas não sabemos exatamente como as coisas chegaram no ponto onde o Mahiro estava no primeiro episódio, há 2 anos recluso, vivendo a vida medíocre num quarto escuro. Então ele observa as meninas e ele reflete sobre a vida. Ele teve que sofrer esse choque de realidade e perceber que a vida é mais do que uma tela num quarto escuro, que a vida pode ser bela, pode ser divertida, interessante e que vale a pena colher amizades ao longo do caminho. Se ele voltar ao normal, ele vai ter que deixar tudo para trás, porque essas amizades que ele colheu
foi através dessa nova vida como uma garota. Talvez na vida dele passada como um garoto, talvez não tenha muita coisa, talvez não tenha sobrado praticamente nada. O que me deixa pensando como que vai ser quando o Mahiro voltar ao normal, definitivamente. Será que um dia ele vai voltar ao normal? Será que ele vai decidir seguir a vida? O problema é porque o Mahiro trocou de gênero. Se ele tivesse voltado a ser criança, seria menos problemático lidar com essa situação. Por isso que ele hesita tanto em tomar o remédio. Já faz um tempo que a Mihari entregou o remédio para ele, mas ele ainda não tomou. Não é uma decisão simples de tomar. Mas, por hora, pensando na vida como um todo, além dessa questão de gênero, ele não quer deixar para trás as amizades e as experiências, tudo que ele colheu de bom até aqui. Se ele voltar ao normal, ele vai ter que deixar tudo isso para trás. Ele não vai mais poder ir para a escola e encontrar as garotas. Seria uma mudança muito drástica e nós sabemos que o Mahiro, ele tem o emocional muito frágil. Então, o Mahiro chega à conclusão de que ele está feliz com as coisas do jeito que estão. E numa cena muito simbólica, ele olha para a lua cheia, que representa um período muito positivo. Ela ajuda a abandonar as situações que não trazem benefícios, no caso, o seu velho estilo de vida solitário. Então, o Mahiro decide tomar o remédio. Uma coisa que eu achei interessante é que a Mihari entregou o remédio para o Mahiro e ela não tocou mais no assunto. Ela continuou interagindo com as garotas normalmente e deixou que o Mahiro decidisse por conta própria o que ele queria da sua própria vida. Porque veja que da primeira vez que o Mahiro tomou o remédio, ele foi enganado. Ele tomou o remédio contra a vontade dele. Ele não sabia que ia virar uma garota. Nessa segunda situação, nós temos um cenário completamente diferente. A Mihari entrega o remédio para ele. Ela deixa claro de que se ele tomar o remédio, ele vai continuar como garota por mais tempo. E ela deixa que o Mahiro tome essa decisão por conta própria. Ela nem sequer tenta convencê-lo de tomar ou não tomar. Ela deixa a decisão a critério dele. E nós vemos que ele fica muito pensativo a respeito disso ao longo de algumas cenas. Até que chegamos nesse ponto onde ele, por vontade própria, ele decide tomar o remédio. E nós vemos que ele está feliz com essa decisão. Claro que talvez tudo não seja exatamente do jeito que ele gostaria pela questão do gênero, mas numa perspectiva geral, essa foi a melhor decisão que ele pôde tomar e ele chega a essa conclusão sozinho. Isso é importante, isso é relevante para o amadurecimento do Mahiro como pessoa. Do outro lado, vemos as garotas observando os peixes. A Asahi chamou o Mahiro. Mais uma vez, temos uma cena em que uma das garotas convida o Mahiro de volta a participar do grupo, porque ele esteve desconectado durante algumas cenas. E pela primeira vez, desde esse choque emocional que ele teve ao saber que estava virando homem de volta, ele sorri do jeito que ele sempre faz. Ele genuinamente sorri. E esse é um novo Mahiro. Ele decidiu voltar para a vida que ele construiu com suas amigas, convicto de sua decisão. E na sequência nós vemos a cena de uma flor que representa o símbolo da beleza feminina. E aqui nós temos uma situação interessante. Desde que o Mahiro virou uma garota, ele reclama sobre isso, sobre as dificuldades. Ele reluta contra esse lado feminino e ele fala que quer voltar a ser um garoto. Mas quando ele finalmente começou a voltar, ele ficou muito assustado. Não que ele não quisesse voltar a ser o garoto, mas que ele não quer voltar àquela vida que ele tinha como um garoto. Não há nada naquela vida dele como um garoto. Apenas um videogame num quarto escuro. Na vida dele como garota, e ele tem pouco tempo como uma garota, ele construiu muito mais coisa do que na sua vida inteira como homem. Durante a noite, nós vemos as garotas conversando.
O Mahiro desta vez observa atentamente o que está acontecendo e ele contempla em silêncio a beleza da amizade. Desta vez ele de fato está conectado com o grupo. Apesar de não estar falando nada, a mente dele não está viajando em pensamentos, ele está de fato presente naquele momento. Na madrugada, vemos que a Momiji acorda, meio sonolenta. Ela se lembra da sensação estranha que ela teve antes, ao tocar o Mahiro na parte íntima. Então ela se aproxima, joga a coberta para lá e levanta a roupa do Mahiro para ver o que há. E como ela não encontra nada, vê tudo lisinho, ela volta a dormir de novo. O Mahiro acorda e percebe o que a Momiji fez. E aqui eu fico pensando, se o Mahiro não tivesse tomado o remédio, teria sido um grande choque para Momiji ver o que estaria por trás da roupa. Até porque a essa altura, o que agora já de noite, o corpo dele já teria ficado mais masculino ainda. Mas eu imagino que se o Mahiro não tivesse tomado o remédio, ele provavelmente não estaria dormindo tão tranquilamente como ele está. No outro dia, a Momiji fala que não se lembra como ela foi parar no futon do Mahiro. Ela só se lembra de uma coisa molenga, que nós já sabemos o que é, e o Mahiro fica super desconfortável e tenta disfarçar. As garotas se preparam para se despedir, elas agradecem a hóspede. A hóspede agradece as clientes e fala que voltem sempre. E nesse momento você vê o Mahiro individualmente respondendo que sim. O que mostra que, apesar de ter sido uma experiência um tanto traumática por questão do efeito do remédio estar passando, o Mahiro acabou descobrindo uma coisa muito importante. Ele acabou descobrindo o verdadeiro valor da amizade. E ele com certeza valoriza isso muito mais agora do que antes. A conclusão é que essa foi uma ótima viagem para o Mahiro se conhecer e se descobrir melhor como pessoa e se reafirmar. No trem de volta, as meninas dormem, o Mahiro e a Mihari ficam a sós e a Mihari comenta que o Mahiro então decidiu continuar a sua vida como uma garota. Como eu falei antes, a Mihari não pressionou ele em momento nenhum, deixou ele livre para tomar essa decisão. E como o Mahiro, a esse ponto, continua como uma garota, então ela entendeu que ele tomou o remédio. O Mahiro responde que não é o momento certo ainda para voltar. Não que ele queira ser uma garota para sempre, mas ele não quer que as coisas mudem. E ele se refere ao ambiente em que ele está inserido. A Mihari senta ao lado do Mahiro e fala que ele mudou. E ela não se refere à aparência, e sim à mentalidade. Então ela revela que o seu plano de reabilitação deu certo, que nós tínhamos visto lá no começo do anime. No final do primeiro episódio, nós conseguimos ver acho que uma espécie de diário ou caderno, onde está anotado o plano para mudar o irmão, que foi um plano que a Mihari executou sem que o Mahiro soubesse e que acabou funcionando ao longo dos episódios, como nós podemos ver. O Mahiro fica um pouco bravo e chama a Mihari de calculista e fala que vai se lembrar disso quando ele voltar ao normal. Mas enquanto isso, a Mihari deseja boa sorte ao seu irmão com a sua nova vida como garota. Ele não se irrita muito com isso, porque na realidade o Mahiro reconhece que ele teve mais vantagem do que prejuízo nessa história. Depois disso, as meninas acordam e desta vez é a Mihari e o Mahiro que estão dormindo. E as garotas observam as irmãs dormindo, de mãos dadas, numa cena muito bonita que demonstra que há uma forte paixão e uma ligação profunda entre a Mihari e o Mahiro. E é sobre isso que é o anime Oni-chan. Esse é um anime muito família. Ele retrata de uma forma bem interessante o poder e a importância da família na vida de uma pessoa. Você vê o Mahiro, que foi um cara que se desviou completamente do seu caminho e de uma forma muito louca ele acabou recebendo a ajuda que ele precisava. E é sobre isso que é a família, é ajudar a pessoa que você ama, mesmo que ela não peça, mesmo que ela não queira.
porque o Mahiro não queria, ele não pediu, mas no final das contas ele nem sabia o que era o melhor para ele. E a Mihari literalmente salvou a vida do Mahiro e tirou ele daquela escuridão solitária onde ele estava se afogando e trouxe ele de volta para a luz e fez com que ele enxergasse a vida sobre uma perspectiva diferente. Esse é o último episódio do anime, essa primeira temporada se encerra por aqui, o mangá continua e talvez, quem sabe um dia, a gente tenha uma segunda temporada. Mas por hora, a história do Mahiro e suas amigas se encerra por aqui. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.